obrigada por aceitar o meu convite de mais uma vez nós estarmos juntos aqui. Muito obrigada sempre. Frei Tiago, eu assisti agora há pouco um vídeo da Espanha, onde eles apresentaram da seguinte forma, e é por aqui que eu quero começar com o senhor. Eles apresentaram assim, ó. A Agenda 2030 é um projeto mundial que pretende mudar por completo todos os aspectos da vida humana. Eles pretendem mudar, e está lá nos 17 objetivos, né, nas 169 metas, a alimentação humana, a sexualidade e a reprodução humana, a família, o trabalho, as finanças, a saúde e a educação. E aí eles fazem isso dizendo que eles estão fazendo um desenvolvimento sustentável. E eles estão dizendo que o que eles querem é acabar com a pobreza, com a fome e com as desigualdades. Agora eu quero, Frei Tiago, que o senhor contextualize para nós, o senhor mostrasse para nós toda essa destruição nefasta que a gente está vendo, para a gente poder balizar com as pessoas que nós estamos juntos sobre isso. Esse momento que a gente está vivendo, que o senhor viveu, inclusive, essa semana, ali em Portugal, por favor, Frei Tiago. Sim, de fato, agradeço, Márcia, pela sua pergunta. É algo realmente muito importante. No caso, eu não estive em Portugal, né, mas outros irmãos da nossa ordem que estão ali estão realmente chocados com esse evento que tem uma proporção gigantesca, que é ali essa jornada da juventude, e ao mesmo tempo é um show de idiotice. Então, quer dizer que você manipula aquela massa de jovens para eles estarem de acordo com essa agenda aí. Então, os discursos de Francisco são todos voltados para apoiarmos esse quadro. Então, as pessoas ficam confusas e elas precisam, assim, de uma orientação. Então, geralmente, eu procuro mostrar para as pessoas 3 coisas básicas que eu percebi no decorrer desses últimos anos, que a gente vem estudando sobre isso. Então, essas 3 coisas básicas ajudam-nos a nos orientar em todos esses caminhos. A primeira é o seguinte: desde o momento em que você tem o começo desse desencadeamento, dessas transformações sociais, dessas transformações políticas, dessas transformações religiosas, que levaram a mudança do mundo cristão para o mundo moderno, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ou pós-moderno, como quiser, então você vai encontrar, às vezes, campos de oposição, mas não existe nenhuma oposição verdadeira, a não ser esta que é a oposição de todos contra o catolicismo. Então, se você encontra aí facções de direita, facções de esquerda, facções disso, facção daquilo, tem a Primeira Guerra Mundial, tem a Segunda Guerra Mundial, jogos de interesse, diversos países, diversas correntes, diversas coisas, eles lutam entre si, aí você depois tem a Guerra Fria, eles lutam entre si, não são inimigos. Não, na verdade, nenhum deles são inimigos. Todos eles fazem isso porque faz parte desse sistema, eles têm interesses com essas brigas, com essas guerras, com essas revoluções, têm interesse. Mas quem está por cima controlando tudo isso, coloca todos a serviço deles e todos estão conjuminados. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Não existe oposição de ninguém contra ninguém. É oposição de todos contra o catolicismo. É a única oposição que existe. A única guerra verdadeira que existe é essa. Isso desde os tempos mais antigos, aí, séculos e séculos para trás. Segunda coisa que nós temos que entender, que é importante a gente também não ser ingênuo, né, nessa nossa análise, é o seguinte: é que o catolicismo,
ele não é representado simplesmente por prédios, por construções, por coisas externas. O catolicismo é representado pelas doutrinas. Então, onde existem aquelas doutrinas que foram sempre ensinadas desde os apóstolos e por todos os papas, ali está o catolicismo. Onde você abandona essas doutrinas e você prega as mesmas doutrinas contrárias àquilo que os apóstolos, ou então todos os papas ensinaram, então ali você tem os inimigos da igreja. Então esse é um outro critério importante, que as pessoas também não percebem. Eles acham que não, Francisco é um papa, ou então, não, esse bispo aqui é um bispo verdadeiro, o padre ali é um verdadeiro padre, assim como há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, existia um papa, existia um bispo, existia um padre. Não, não é. Então, os prédios são os mesmos, mas as pessoas que estão ali não têm as mesmas doutrinas. Se eles não têm as mesmas doutrinas, eles não fazem parte da Igreja Católica, eles não são membros do catolicismo. É muito simples. E se eles não são membros do catolicismo, eles são membros de quê? De uma igreja protestante, foi criada modernamente, fantasiada de catolicismo, tem uma missa semelhante a uma missa protestante, mas que ao mesmo tempo tem a ver com algumas coisas católicas, tem algumas imagens, como existem também imagens em alguns ramos protestantes, tem algumas representações e tal que decorrem do passado, devoções e tal, mas essencialmente é uma igreja que tem uma mentalidade diferente daquela igreja que Jesus fundou. Então, essa é a segunda coisa que a gente procura mostrar. E por isso, nós não podemos participar, incentivar e fazer parte daquilo ali, entendeu? E terceira coisa que é fundamental a gente entender. Então, primeira, que todos esses campos de oposição são, na verdade, uma só pessoa lutando contra o catolicismo. Segunda coisa importante de observar, que a Igreja Católica verdadeira atuou na Terra, na sua estrutura e tal, até Pio XII. Quando Pio XII morreu, aquela estrutura ali foi ocupada por pessoas que eram inimigos do catolicismo. E eles, fingindo que eram católicos, que eram verdadeiros papas e tal, foram transformando a religião católica numa outra religião. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa fundamental, aqui ainda é mais básico ainda, é identificar toda essa demagogia que eles veem aí, que essas pessoas que estão no poder apresentam para nós. Ah, não, porque nós vamos melhorar, igual a Vossa Caridade acabou de dizer. Não, nós estamos fazendo essa agenda aqui para o desenvolvimento, para acabar com a fome, para acabar com as divisões, para acabar com as guerras, com os problemas. Vocês têm que aceitar porque isso é para o bem. Então, não sejamos ingênuos. Tudo que eles dizem que é para o nosso bem, na verdade é para a nossa destruição. Então, se a gente tiver esses três critérios, a gente já vai ter um grande discernimento daquela situação toda que está sendo tramada para nós, a partir daquilo que a gente já obteve no passado. Então, os resultados do passado são os piores possíveis, significa que o futuro nosso também não é bom. Então, isso não significa que a gente vai cruzar os braços e deixar, como diz o outro, o circo pegar fogo. Né? A gente faz o que a gente pode, pelo menos para proteger a nossa vida, porque a gente não pode mudar a situação, ninguém é capaz, nenhuma organização hoje no mundo seria capaz de conter esse fenômeno e esse caminho inexorável para o triunfo do mal. Mas nós podemos, pelo menos, nos proteger e fazer a vontade de Deus. Então, isso daqui já tá uma coisa muito boa. A partir daí, o que a gente conseguir é lucro. Né? Então, a gente tem que ter esse pensamento para, num sentido prático e objetivo, a gente conseguir, pelo menos, fazer alguma coisa para a nossa própria vida e talvez até para ajudar a vida dos outros. Perfeito. Frei Tiago, tem duas conferências suas, tem 2 vídeos seus que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, então quem não assistiu ainda eu peço que assistam, que eu vou mencionar agora, os links estão aqui na descrição do nosso vídeo de hoje.
Nessas duas conferências, um é sobre a origem do universo, na minha opinião, essa é a parte mais importante. Se a gente não entende essa mentira sobre a origem do universo, não tem como a gente seguir em frente, né? E aí fecha com tudo isso que o senhor acaba de mencionar. Então, tanto naquela conferência sobre a origem do universo, quanto a origem da criação, que são dois momentos que o senhor falou, o senhor diz o seguinte lá, os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, eles têm feito um trabalho forte para eliminar da mente das pessoas todo o conhecimento e toda a referência que Deus colocou sobre a sua criação. Para mim, Frei Tiago, que tenho tentado fazer a minha parte como cristã, como filha de Deus, essa é a parte mais importante. Então, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar para nós sobre isso, para que nós tenhamos a compreensão do que é que nós precisamos enfrentar, para que não seja destruído da mente humana esses conhecimentos e essa referência que foi criada por Deus. Depois eu quero que a gente fale sobre os alimentos transgênicos, inclusive. Sim, muito bem, Márcia. De fato é isso mesmo. Nossa Caridade já percebeu, né, que o trabalho da destruição da fé vai passar necessariamente pela construção de uma falsa ciência. Então, esse ponto é muito importante, inclusive as pessoas que estudam nas universidades ou as pessoas que são dedicadas à área da formação, que ensinam, que se dedicam em diversas atividades relacionadas ao estudo e ao conhecimento, essas pessoas podem perceber que há muitas áreas do conhecimento e da ciência que nós não podemos questionar. E sendo que essas coisas não passam de teorias. Então, por exemplo, alguém vai lá e diz, olha, eu tenho uma teoria que o homem veio do macaco, que o homem evoluiu, e que as espécies também evoluem, vai mudando com o decorrer de milhões de anos, vai mudando, vai se transformando em outra coisa. Então, isso é uma teoria. Se eu olhasse para a pessoa e falasse, você tem a sua teoria, tá bom, mas vamos continuar pensando que isso aí é só uma ideia. Não. Isso agora é a ciência. E aquilo que apresenta-se como uma teoria passa a ser a verdade pura e implacável. De tal maneira que se uma pessoa numa prova de vestibular ou numa prova de faculdade, ela disser que isso não tem nenhum fundamento, ela é reprovada. Então você percebe, quer dizer que é tudo manipulado. Até mesmo aquele conceito de uma boa ciência, eles mudam e transformam do jeito que eles querem. Então a lógica desse pensamento é o seguinte: a razão humana não é contra Deus. E a razão produz uma filosofia que também não é contra Deus. Mas a filosofia, como nós entendemos no pensamento do cristianismo, ela é submissa à teologia. E por isso que a gente fala que a filosofia é Anchile teologia. Entendeu? Anchile quer dizer escrava. Então, quer dizer que a razão humana, com a sua filosofia, ela nos leva ao entendimento da realidade, a interpretação dos fenômenos, a interpretação das coisas, ela dirige todas as outras ciências e ela nos abre o caminho para a teologia. Por quê? Porque a razão boa, a razão justa, verdadeira, ela considera que Deus está acima da nossa razão. E, portanto, Deus tem direito de revelar coisas que a razão não é capaz de alcançar. Então, a fé não seria uma coisa irracional, mas a fé seria algo que está mais alta e mais elevada do que a razão humana. Entendeu? Então, dentro desse critério, esse é o critério básico. Dentro desse critério básico, nós podemos construir uma sociedade cristã verdadeira. Por quê? Porque nós podemos dar todo o apoio, toda a base
para a verdade. Então, a verdade passa a ter a sua primazia. E é isso que caracteriza a sociedade cristã. Essa é a diferença da sociedade cristã verdadeira, Idade Média e tal, os tempos bons do cristianismo, e desse mundo caótico que nós vivemos hoje. Porque a verdade é considerada a coisa mais importante. Então você coloca a verdade ali, seja a verdade da razão, ou seja, de todas as ciências, e seja a verdade da teologia, ou seja, daquilo que é revelado por Deus e que está acima da ciência, isso é a primazia. Agora, qual que é a diferença então do mundo moderno? O mundo moderno, antes de contaminar a ciência, contamina a filosofia. Por quê? Porque a filosofia ela começa a dizer o seguinte, que essa história de revelação, isso aí é exagero, isso aí é uma coisa irracional, a gente não pode confiar, como que a gente pode ter certeza que Deus revelou aquilo? Como que a gente pode ter certeza que Jesus ressuscitou mesmo? Como que a gente pode ter certeza que a Igreja Católica tem essa autoridade divina? Percebe? Então a gente quebra a autoridade da igreja, a gente quebra a autoridade da revelação. E a gente diz o seguinte, ó, se quiser ter uma religião, tenha, cada um a sua religião. Mas não vem dizer que a sua religião é a verdadeira. Porque não existe uma religião verdadeira. Religião é um produto do pensamento de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um pensamento sobre Deus e assim ele desenvolve uma religião. Pronto. Agora, nós no mundo dos homens, no mundo normal, a gente não pensa na religião, a gente pensa na razão. Só que a razão para eles é o que a gente chama de racionalismo, ela dispensa a teologia, dispensa a revelação divina. E uma vez dispensando a revelação divina, tem certas coisas que você não consegue entender pela ciência. E tem outras coisas que mesmo que a ciência verdadeira diga que é assim, como eles têm esse desejo de apagar das mentes das pessoas qualquer referência à revelação de Deus, então eles vão dizer assim, não, olha, se a gente mostrar essa descoberta científica, isso vai dar razão para a Bíblia. Eles vão dizer, a Bíblia tinha razão, a Bíblia já sabia disso, a Bíblia já falava disso, e nós agora estamos descobrindo isso pela ciência. Isso vai ser um desgaste para nós. Nós não podemos. Nós temos que mentir para dizer que aquilo não é assim, porque senão as pessoas vão voltar a acreditar na revelação. É certo? Então, por isso é que eles, primeiro, destroem a filosofia, através do racionalismo. O racionalismo, na verdade, é uma filosofia irracional, porque dispensa a revelação divina, sendo que Deus está acima de nós, nós não podemos dispensar Deus, nós não podemos conhecer tudo. Deus é que vai dizer o que é e o que não é. E quando ela faz isso, se torna irracional, e a partir daí, eles manipulam também as outras ciências. E manipulando as outras ciências, eles chegam ao ponto de questionar a criação de Deus, através da teoria da evolução, e chegam ao ponto de destituir completamente a noção dessas referências que Deus colocou na criação. Então, quer dizer, quando a gente percebe que Deus criou o mundo, e dentro desse mundo Deus colocou o homem, e tudo está em torno de nós, quer dizer que a Terra é o centro do universo, e de fato, as estrelas, o Sol, a Lua, tudo gira em torno da Terra, tudo está feito para a Terra, e portanto a criação é feita para o homem, e portanto nós não vivemos numa galáxia caótica que fica ali, fruto do Big Bang, mas nós vivemos dentro de um sistema perfeito, criado dentro de um equilíbrio, tem as estações do ano, tem o equilíbrio perfeito de todas as coisas, e isso é criado por Deus. Deus ele fez essa máquina, que é o universo, e colocou o ser humano ali, para o ser humano se desenvolver, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual. Então, todo esse movimento de destruição do conhecimento, né, que a gente chama também do poder sapiencial, em muitas conferências a gente explica isso. Por que a gente fala do poder sapiencial? Porque é um conhecimento verdadeiro, de uma sabedoria que vem desde o início da humanidade, que exerce um poder. E é isso que eles querem abolir da face da Terra, e eles substituem esse poder sapiencial, ou seja, a sabedoria que exerce um poder e uma influência sobre as pessoas, eles substituem pela mentira. E a mentira que hoje governa as universidades e as instituições de ensino.
Eles sabem que eles estão mentindo. Os professores sabem que estão mentindo para os alunos. E eles não querem admitir isso, porque eles falam assim, mas se eu não concordar, eu vou ser despedido. Isso. Percebe? Isso. Então, assim, ó, o que eu gostaria que o senhor falasse para nós, Frei Tiago, desse perigo das revoluções, do que é que do papel do liberalismo nisso tudo, Frei Tiago, porque as pessoas estão assim, ó, tudo pode, tudo é possível. E aí dividiram, né? Dividiram nós nessa idiotice estúpida de direita e esquerda, essa estupidez, nessa coisa dessas diversas religiões, né? Dessa coisa que tudo pode. E então eles destruíram aquilo que nós tínhamos. Eles vão apresentar um negócio satânico e esse povo idiota vai aceitar, porque esse povo idiota está transformado. Por favor, Frei Tiago, faz isso para nós, que eu sei que o senhor faz isso muito bem. Exatamente, Márcio. Olha, então primeiro começa explicando uma coisa que eu acho que é muito importante, é o seguinte. Quando nós falamos eles, né, esse pronome aí, eles, plural, indefinido, né? Quem que são eles? Então, primeiro a gente tem que identificar, eles são os inimigos da civilização cristã, os inimigos de Deus. Esses inimigos de Deus compõem-se principalmente de uma elite, e essa elite que saiu principalmente dessas gerações de judeus que não aceitaram Cristo, que não aceitaram o Evangelho, e que se basearam numa religião cabalística e talmudística. Ou seja, pelo Talmud, eles criaram uma base de observância que é a base da religião judaica pós-Jesus Cristo, ou seja, um novo judaísmo. E, juntamente com essa elite vinda do judaísmo, nós temos sociedades secretas que são todas feitas segundo o mesmo princípio, apesar de não serem formados necessariamente por judeus. Mas as sociedades secretas, conhecidas aí no mundo inteiro, como por exemplo Rosa Cruz e principalmente a maçonaria, todas elas são condenadas pela igreja. E por que elas são condenadas pela igreja? Porque a igreja sabe que os métodos não são bons e que tudo aquilo que elas preconizam vai contra o ensinamento do catolicismo. Então, a base é isso aí. Primeira coisa, a gente entender quem são eles. Eles são essas pessoas, ou seja, inimigos de Deus, inimigos do catolicismo, que se apresentam como pessoas de religiões diversas, ou se apresentam como pessoas que não têm religião, não importa, mas que são necessariamente inimigos do verdadeiro catolicismo. Mesmo que ele diga, não, mas eu sou católico. Não, não é católico. São todos eles inimigos do verdadeiro catolicismo. Depois que a gente identificou quem são eles, aí nós temos que entender o que significa revolução. Então, revolução é um termo negativo que significa que você vai destruir aquela ordem, aquela situação normal e revolucionar, ou seja, passar para frente, fazer uma coisa diferente, trazendo alguma coisa que existiu no passado. Então, por isso que dava-se o nome também, na época ali, no século XIV, XV, dava-se o nome de renascimento, porque eles queriam o renascimento do paganismo. Ao mesmo tempo que a revolução traduz esse renascimento de uma forma mais violenta. Entretanto, quando você chega na Revolução Francesa, você entenda ali que essa é a revolução por excelência. Por quê? Porque essa revolução que é dita francesa, na verdade, foi algo que veio das lojas maçônicas de Londres e se instalou na França. Assim como a revolução que é dita russa, também saiu ali das lojas maçônicas de Londres e se instalou na Rússia. Então, quando a gente fala que é a Revolução Francesa, a Revolução Russa, é porque foi ali que se implantou. Mas a revolução não vem daquele lugar. Nenhum lugar que é cristão faz uma revolução em si mesmo. Isso aí as pessoas aprendem errado. Toda a história que eles ensinam para nós é falsa. Tudo que eles estão dizendo ali é mentira. A história que nós aprendemos na escola é totalmente mentirosa, do começo ao fim.
E eu, até hoje, não vi nenhum manual de história que faz a história verdadeira. Por isso que a gente sempre tem que fazer esse estudo revisionista, olhar a verdadeira história, entender o que aconteceu de verdade, da onde que veio o dinheiro, da onde que veio esse movimento, da onde que veio essa lógica, da onde que veio essa base. E aí você vai entender tudo que está por trás ali. Entendeu? Então aí eles fizeram essa revolução na França. Por que ela é a base de todas as revoluções? Porque a França, o reino dos francos, como era chamado antes, eu vivo aqui na França, eu sei que hoje aqui não tem mais nada de cristão. Mas a França foi uma grande potência do cristianismo. E foi o primeiro reino que deu um apoio total para o Papa. E que sustentou o Papa diante de todas as dificuldades, os ataques que o Papa sofria da parte de Constantinopla. Porque o Papa sofreu muito também, quando eu falo Papa, são dezenas de papas, que sofreram muito na época, do primeiro milênio, pelos imperadores romanos do Oriente. Então, por causa disso, esses papas tiveram o apoio dos imperadores, dos reis, dos francos, e aquilo consolidou uma amizade, uma integração maravilhosa, que produziu a Idade Média. Então, é ali que você vai entender que a grande civilização cristã que nós tivemos na Idade Média, que deu esses efeitos tão bons para a história do mundo, vieram dessa aliança impressionante do rei dos francos com o Papa. Agora, quando eles conseguiram destronar o rei da França, e quando eles conseguiram destruir o cristianismo na França, então, a partir daí, foi uma questão de tempo para eles fazerem outras revoluções naqueles países que ainda continuavam católicos. Porque primeiro eles tentaram pelo protestantismo. Depois eles tentaram por esse protestantismo disfarçado, que aconteceu na Inglaterra, que é o anglicanismo. O anglicanismo é um protestantismo disfarçado, então as pessoas aceitam melhor do que o protestantismo ali tal e qual. Então, eles tentaram também fazer a França cair numa espécie de anglicanismo, que é o que a gente chama de galicanismo. Né? Seria uma reafirmação do poder do rei acima do Papa na França. Isso aconteceu, esse golpe, na época de Luís XIV. Mas o Luís XIV, por um milagre da providência, ele não se deixou levar por isso, ele se converteu, e aí a França, ao invés de ficar nesse declínio, né, e partir para um movimento de revolta contra o Papa, ao contrário, a França desenvolveu-se muito na sua espiritualidade e aderiu totalmente à reforma do Concílio de Trento. Então quer dizer que nem o protestantismo, nem o semi-protestantismo conseguiu derrubar. A Revolução Protestante foi violenta. E essas tentativas de galicanismo também foram terríveis. Mas nada disso conseguiu derrubar o catolicismo na França. Então eles falaram assim, não, é só pela Revolução. E a Revolução, ela chega matando, chega destruindo, chega constrangendo todo mundo. E as pessoas hoje em dia dizem, a igreja matou muitos, a igreja foi muito má, a igreja colocou muitos na fogueira pela Inquisição. Sabe, isso é de uma ignorância, uma burrice total. A igreja nunca fez isso. Simplesmente a igreja, obviamente, sustentou a sociedade, e a sociedade tinha pena de morte para certos crimes, e essa pena de morte era aplicada pelo tribunal dessas monarquias que tinham seu sistema de justiça. Como existe até hoje, os Estados Unidos têm pena de morte, ninguém diz que os Estados Unidos é injusto, e muitos outros países têm pena de morte. Então a igreja não é contra a pena de morte, começa por aí. E segundo, se a igreja não é contra a pena de morte, a igreja católica verdadeira não é contra a pena de morte, e se o Estado cristão, na época, os reis cristãos, tinham um sistema de justiça, julgavam as pessoas, e essas pessoas eram condenadas por crimes graves, então essa é a lógica de um Estado normal, isso é uma situação de justiça, isso aí não necessariamente você vai dizer que aquilo ali é injusto, porque do ponto de vista dos princípios, aquilo ali tem toda a base da justiça. Então, isso sim estava dentro de uma lógica de justiça, onde a pessoa era julgada, a pessoa tinha direito de se defender, tinha direito de se arrepender, direito de mudar a sua pena. Então, isso é normal.
Agora, revolução não. Revolução você mata a pessoa e você não quer perguntar. Você não quer saber quem que é, quem que não tem justiça. A mesma coisa eles fizeram no protestantismo, onde eles mataram dezenas de milhares de pessoas e ninguém diz nada. Muito mais. O protestantismo, num ano, aqui na França, matou muito mais do que todas as pessoas que morreram com justiça nos tribunais da Inquisição. Então quer dizer que é absurdo. As pessoas são totalmente ignorantes. Eles não conhecem esses números. Eles só seguem a base daquilo que ensina nas mentiras que eles aprendem na escola. Entretanto, depois que você tem a Revolução da França, você vai ter essas revoluções em todos esses países. Você vai ter as guerras que sucedem às revoluções, porque através de guerras e de revoluções, eles foram destruindo a Europa cristã. O objetivo era isso. Vamos destruir a Europa cristã. Estados Unidos não tem problema, porque os Estados Unidos já é fruto da Revolução. Já é feito pela maçonaria. E os outros países que foram colonizados pela Europa cristã, quando você destrói a Europa, os outros países absorvem os erros. Então, e vem por tabela. Não é? Então, quer dizer que não precisava fazer revolução no Brasil, nem revolução na África. Bastava fazer certas guerras ou certos colapsos econômicos para aqueles países serem obrigados a se renderem ao sistema mundial. Disso que o senhor falou até agora, eu queria muito, Frei Tiago, que o senhor dissesse aqui claramente, beabá, assim, ó, o que é o protestantismo? Quem são os protestantes? Quais são as religiões protestantes? Porque as pessoas não sabem. Sabe por que eu lhe digo isso? Porque a gente tem um grupo de oração do Santo Rosário e tinha uma pessoa evangélica que queria participar do nosso grupo. Eu disse, olha, tu é protestante? Como é que eu faço? Tu não vai aguentar o que eu falo no nosso grupo? Tu não vai entender, tu vai querer brigar e não vai dar certo? E os protestantes não sabem que eles são os protestantes, que é isso tudo que o senhor falou para nós. Se o senhor puder fazer um beabá, eu lhe agradeço. Uhum. Exato, é verdade, Márcia. Eu percebo isso também. Infelizmente, tem muitas pessoas que não percebem esses termos e que não conseguem também fazer essa ligação dessas ideias, desses princípios, porque, infelizmente, a decadência do ensino, da educação, ela trouxe muito prejuízo. E, normalmente na história do mundo, quando as pessoas tinham pouca instrução, mesmo quando as pessoas eram analfabetas, isso aí talvez Vossa Caridade até tenha testemunho disso, as pessoas antigas, elas podiam ser analfabetas, mas essas coisas básicas elas entendiam. Elas eram capazes de explicar assim, ó, de dar uma aula, falar assim, ó, não, isso aqui eu entendo, isso aqui aconteceu assim, isso aqui teve isso, não, isso aqui sempre foi assim, isso aqui ninguém mudou não, isso aqui na verdade foi deixado assim. Então quer dizer, hoje em dia a pessoa tem diploma de faculdade e não sabe nada. Enquanto que há 50, 100 anos atrás, você fala assim, mas você sabe escrever? Não, não sei, eu vou assinar com o dedo aqui, eu vou pôr o dedo aqui. Tá bom. Mas você pode me explicar isso? Ah, isso aqui eu sei explicar. Não, isso aqui na verdade foi assim, por causa que aconteceu isso, não sei o quê. Quer dizer, percebe a diferença? Então, quer dizer, hoje a gente tem essa coisa de dar para as pessoas informações, mas as pessoas não têm o conhecimento. Antes, as pessoas podiam não ter essas informações ou essa destreza para escrever ou para fazer tal coisa, mas ela tinha o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento estava ali, no contexto. Até estava lendo um livro outro dia, interessante, que diz que na época do concílio de Éfeso, imagina, ano 431, lá na Antiguidade Cristã, diz que você chegava numa padaria, na época do concílio, onde as pessoas estavam em plena discussão, e a pessoa estava lá na padaria discutindo com o outro, e dizendo, não, porque na verdade essa é a verdadeira doutrina, essa outra foi condenada pela igreja, não sei o quê. Todo mundo entendia dessas coisas. Hoje em dia, se você falar para a pessoa, mas o que aconteceu no concílio de Éfeso? Eu falo, mas eu não sabia nem que tinha acontecido esse concílio.
Nunca ouvi falar disso. Percebe? E são pessoas que se dizem católicas. Ou pessoas que se dizem, às vezes, professores de universidade. Então, esse que é o problema. As pessoas não sabem mais nada. Eles não sabem os princípios, eles não sabem de onde que vem aquilo, por que aquilo ali foi feito. Por quê? Porque eles não têm uma linha de pensamento, eles não têm uma base. Eles simplesmente absorvem informações. Depois, quando você pergunta de tudo aquilo, ele fala, agora eu já confundi, agora eu já não lembro. Então fica só aquela monte de... A pessoa decora alguma coisa, faz uma prova e consegue passar, mas depois de um ano ela já não lembra mais nada. E isso faz realmente um desgaste muito grande, porque cada vez as pessoas estão mais ignorantes. Então, para que a gente entenda bem isso, olha, o protestantismo, o nome protestante, né, vem por causa disso, porque eles protestavam contra essa situação ali vamos dizer assim, de como que a religião católica estava implantada no mundo, e eles, ou então protestavam contra os próprios reis, que não queriam aceitar essas reformas, pseudo-reformas dos protestantes. Então quer dizer que esse nome de protesto deu origem à palavra protestante. Mas daí, desses protestos, surgiram essas falsas religiões, que se dizem cristãs, e que professam normalmente um credo básico, dizendo assim, olha, eu creio em Jesus e creio em tudo que está na Bíblia. Então, com essa característica, a pessoa se diz evangélica, se diz crente, ou até reconhece esse nome protestante. Mas essas pessoas precisam entender que essas falsas religiões, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Deus é Amor, religião, mesmo as religiões mais antigas, luterana, presbiteriana, metodista, todas elas saíram do cristianismo verdadeiro, ou seja, do catolicismo, com um propósito de pregar um verdadeiro evangelho, diferente daquele que a igreja pregava. Só que elas perderam, na verdade, elas acabaram perdendo o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque aquilo que os apóstolos ensinaram, que é o verdadeiro catolicismo, em todos os lugares do mundo, foi igual no decorrer de 1.500 anos. E depois desses 1.500 anos é que eles começaram a criar uma coisa completamente diferente, com ritos diferentes, abolindo os sacramentos, abolindo o sacerdócio, destruindo as imagens, fazendo uma outra nova religião, que na verdade não é outra coisa senão um semi-judaísmo. Então isso aí também é fabricado pelos judeus, não foi nem Lutero nem Calvino, mas foram esses judeus que eu estava dizendo que são contra Cristo e contra a religião católica. Então eles criaram um semi-judaísmo. Por quê? Porque eles perceberam que se você tira as pessoas da autoridade da igreja, e se você coloca as pessoas na Bíblia, olha o perigo, você vai necessariamente levar as pessoas a se tornarem judeus. Por quê? Porque primeiro a igreja interpreta a Bíblia. É a igreja que interpreta a Bíblia. E você, para cada 10 páginas do Antigo Testamento, você tem uma do Novo Testamento. Então é claro que você vai ler muito mais. De cada 10, você vai ler uma. Então você vai ler muito mais o Antigo, né? Se a pessoa começar a falar, não, quero ler a Bíblia. Ela vai ler muito mais o Antigo Testamento do que o Novo. E o Antigo Testamento vai virar a base da vida dela. Só que o Antigo Testamento, na interpretação puramente movida pelos judeus. Porque nem isso eles não têm direito. Eles pensam que eles são livres para interpretar a Bíblia como eles querem, mas não são. Porque já existe uma interpretação básica. Você pode ver, por exemplo, nenhum judeu, nenhum protestante, nenhum evangélico nunca chegou e interpretou a Bíblia assim, por exemplo. Aqui no Antigo Testamento tem sacerdotes, então nós vamos ter sacerdotes. Não, interessante isso. Eles nunca tiveram sacerdotes. Mas eles têm pastores. Por que eles têm pastores e não têm sacerdotes? Por uma razão muito simples. Porque quem interpretou a Bíblia, para eles, não foram eles. Já estava pronta a interpretação, falou assim, você tem que acreditar dessa maneira. Por quê? Porque do nosso interesse que você não queira ter os sacerdotes da Igreja Católica, mas que você também não crie outros na sua seita. Por quê? Porque os sacerdotes verdadeiros vão vir
do judaísmo, entendeu? Segundo eles. Então quer dizer que o protestantismo não passa de uma criação de um judaísmo de segunda classe, que é oferecido para os gentios de maneira geral, ou seja, para as pessoas que não são judeus, e ele é a primeira e mais importante arma dos inimigos da igreja para destruir a religião de Cristo. Então a pessoa pensa que está acima de Cristo só pelos sentimentos ou pelas experiências, mas na verdade ela está contra Cristo. O protestantismo é uma religião movida pelo anticristo, é movida pelo mal, movida pelo desejo de destruir a fé católica e, portanto, ela se organiza no mundo inteiro, 500 anos para cá, com o único objetivo de destruir o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, que é aquela igreja católica de sempre. Agora, é claro, as pessoas que estão ali, eles não são necessariamente culpados disso, e Deus vai julgar cada um pela boa vontade que a pessoa teve, porque essas coisas não são fáceis da gente entender. Às vezes a pessoa nasce naquele sistema ali, e ela não tem noção. Ela acha que ela está servindo a Deus, acha que ela está servindo a Cristo, e Deus vai julgar cada um. Né? Então não estou querendo dizer que essas pessoas são ruins. Pelo contrário, às vezes essas pessoas podem ser melhores, mais dedicadas, mais sinceras do que muitos católicos. Mas a fé, a verdadeira religião não está ali. Então a gente tem que tomar cuidado, e por isso que a gente sempre exorta as pessoas que estão no protestantismo, são evangélicas, crentes, etc., que elas deixem essas religiões e comecem a estudar o verdadeiro cristianismo, que é o catolicismo de todos os tempos, né? A verdadeira igreja, fundada por Cristo, sob a rocha que é Pedro, que é o papado, ou seja, uma igreja que tem um governo, uma igreja que tem uma sociedade, uma igreja que tem sacramentos, uma igreja que foi feita pelos apóstolos exatamente segundo Jesus mandou. Sabe, Frei Tiago, que eu como leiga, e que nunca... o meu jeito de viver é muito parecido com o começo dessa sua fala. Sabe, eu nunca precisei ter que estudar numa universidade para entender essa parte, até porque na universidade vai ser destruída essa parte, a gente sabe disso. E nessa vivência que a gente teve nos últimos 4 anos e meio, a gente conseguiu perceber muito claramente isso, né, Frei Tiago? Porque assim, ó, se a gente parar para estudar, e que era o que eu gostaria muito que os meus irmãos aqui no Brasil fizessem, porque aqui no Brasil a gente tem um jargão, né, tem um jargão das pessoas que foram conduzidas a acreditar que esta linha estava salvando o Brasil. Esse jargão é Deus, pátria, família e liberdade, né? Ou esses termos. E a gente percebe das pessoas que estão seguindo isso, que infelizmente elas são comandadas por pessoas que estão atrás deste eu diria, deste projeto, que justamente estão levando elas, Frei Tiago, para elas acreditarem nisso que está sendo proposto agora. É louco demais. Olha só, o que está sendo proposto agora é uma religião única, universal, ecumênica, anti-Deus, anti-isso, anti-aquilo. E o que está por trás deste jargão, deste Deus, Padre, é mentira, Frei Tiago. E as pessoas não conseguiram perceber, porque elas estão sendo enganadas, mas elas preferem acreditar nesses falsos condutores, aí, nesses falsos profetas, digamos assim. Exato, exatamente. Bom, de fato, o liberalismo, o nome vem de liberdade. Né? Esse liberalismo que foi condenado pelos papas do século XIX é esse movimento em busca dessa liberdade. Liberdade em relação a quê? Liberdade em relação à autoridade da igreja e às autoridades legítimas que nós tínhamos constituídas por Deus. Então, quando essas pessoas buscaram essa liberdade, né, em termos, primeiro, da dimensão política, depois da dimensão econômica, e depois da dimensão moral, como nós vemos hoje em dia, todo esse grito LGBT, tudo isso é um resultado do liberalismo. E Vossa Caridade colocou muito bem que o comunismo e o liberalismo estão ligados. Por quê? Porque Nossa Senhora falou em Fátima que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo. E os erros da Rússia, na verdade,
não são erros de um país simplesmente, mas são erros de um sistema. E esse sistema comunista implantado na Rússia, ele parte do liberalismo. Mas justamente isso parece contraditório, porque o liberalismo promove a liberdade, mas termina com a tirania. Né? Então, o comunismo, eles têm medo do comunismo por causa da tirania. Por isso que tem muitos que falam assim, não, mas existe um comunismo mais aberto, não sei o quê. Então, não importa. Toda forma de sistema de governo ou de sistema filosófico que dispensa Deus, ou que coloca Deus como algo que é simplesmente possível de se tratar a nível pessoal com a liberdade de cada um, todos esses sistemas são falsos em si mesmos. Isso tudo foi denunciado pelo Papa Leão XIII na encíclica Immortale Dei, que é uma das encíclicas, o Oscar Haddad pode comentar algum dia sobre isso, mais importantes desse Papa, que foi um grande Papa. Né? Então, nós devemos entender isso, porque hoje nós somos enganados por quê? Porque as pessoas, eles não têm mais os princípios, e por isso eles são facilmente enganados quando você mostra uma aparência de bem. Você fala assim, eu falo em Deus, logo eu sou uma pessoa devota, você tem que ver que eu sou uma pessoa do bem. Mas não, você pode falar de Deus, mas se você não está totalmente dentro dos princípios, dentro da doutrina correta sobre Deus, você está enganando. Mesma coisa o liberalismo. O liberalismo diz, não, eu sou tão bonzinho, eu prego a liberdade. Cada um tem a liberdade de escolher sua religião. Mas espera aí, se cada um tem liberdade de escolher uma religião, significa que não existe uma religião verdadeira? Porque se existe uma religião que é verdadeira, que a gente crê que é verdadeira, você não dá essa liberdade. Você pode dar uma tolerância. Tolerância é outra coisa. Falar, você quer insistir no erro, tudo bem, eu te tolero. Mas liberdade eu não dou. Por quê? Porque eu sei que é só aquela que é verdadeira. E aí isso é uma coisa que a Igreja Católica sabe. Você não pode se negar a dizer. Essa é que é a diferença da Igreja Católica verdadeira e da falsa Igreja do Vaticano II. É que você pergunta para a Igreja Católica verdadeira, você sabe quem é você? Ela fala, sei. Quem é você? Não, eu sou a igreja que Cristo fundou, eu sou a única igreja verdadeira. Eu sou a única igreja que tem a verdadeira fé, que tem todos os parâmetros para a pessoa entrar no céu. Sem mim, se ela não for por mim, ela não entra no céu. Por quê? Porque só eu posso dar o testemunho de Cristo. E Cristo mesmo disse, sem mim ninguém vê ao Pai. Pronto, esse é o testemunho da Igreja Católica. Aí você pergunta para a Igreja do Vaticano II, você sabe quem é você? Eu sei, mais ou menos. Eu estou em processo ainda de me entender. Bom, que interessante. E você sabe, né, o que você prega, como é que você... Não, eu tenho alguns conceitos interessantes que a gente aprendeu de Jesus, dos apóstolos e tal, mas se você tem outra religião, se você é evangélico, se você é muçulmano, não tem problema, eu não estou impondo, eu não sou o dono da verdade, viu? Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu direito, porque, afinal de contas, né, a gente não tem certeza, sabe como é que é? A gente não tem tanta certeza, assim, se realmente era Jesus que era Deus, ou se Maomé estava certo, entendeu? Não tem como a gente saber. Então, quer dizer, é um agnosticismo. E isso leva as pessoas ao erro. Portanto, o liberalismo é o primeiro grande erro, como se fosse uma armadilha, para levar ao comunismo. O comunismo, por sua vez, leva à escravidão, leva a domínio de todos os bens daquela nação ao Estado, e o Estado, por sua vez, trabalha para esse organismo que domina, né, que vai entrar nessa lógica do mundialismo, para poder abolir o catolicismo da face da terra e depois construir essa nova coisa por cima. Isso que eles estão construindo por cima é uma farsa. É uma civilização falsa. Como eu disse aqui no começo, não temos possibilidade de destruir isso, porque isso aí já é uma coisa consumada, falta só um tempo, mas a gente tem que denunciar, tem que fazer, enquanto a gente tiver o mínimo de liberdade, tem que fazer a nossa parte. Por quê? Porque com isso a gente ajuda outras pessoas também a acordar para a realidade. Agora, depois que tudo isso estiver montado, e que eles estiverem totalmente garantidos no poder, ninguém vai nos permitir nem sequer fazer um debate desse com rede pública, internet, nada. E nós vamos ficar simplesmente condenados ao silêncio e à escravidão perpétua. Então é nessa hora que a gente tem que fazer alguma coisa e ao mesmo tempo rezar
pedir a Deus que nos ajude, que nos dê força, que nos dê sustento, porque nós estamos realmente numa situação bastante delicada, que exige de nós uma atenção e uma prudência, pelo menos para a gente discernir essas coisas segundo a lógica de Deus. E assim, né, Frei Tiago, isso tudo que o senhor coloca para nós é fruto do projeto, né? O que nós estamos vivendo é um projeto, é um plano, e eles só vieram avançando. Para a gente finalizar aqui agora, Frei Tiago, eu queria que a gente fechasse falando um pouquinho, pelo menos, acho que nós vamos ter que fazer um outro dia aqui, tá? Eu queria que a gente falasse, só para fechar aqui, sobre o Estado laico, porque a nossa realidade no Brasil, ela é muito clara. Então, eu gostaria que o senhor fizesse essa sua fala final, vinculando essa situação do laicismo, dessa coisa, dessa tirada de Deus da nossa vida, das escolas, e com o momento que nós vivemos hoje. Muito bem colocado, Márcia. De fato, Vossa Caridade já apresentou muito bem. Eu vou só fazendo esse arremate mesmo, no sentido assim de confirmar que isso é algo realmente muito danoso. E, como eu havia dito, o Papa Leão XIII denunciou isso nessa encíclica Immortale Dei. É ali que ele vai dizer que não existe Estado laico e é impossível um Estado desvincular-se da Igreja. Por quê? Porque ou você reconhece que o catolicismo é a religião verdadeira dada por Deus, é a revelação de Deus, ou você necessariamente vai cair no erro. E é isso que essas pessoas não se rendem. Então, quando a gente tinha o Estado que protegia a Igreja, né, uma coisa é tolerar as outras religiões. Então, não estou dizendo que não deve tolerar. A gente tem que tolerar qualquer religião. Tudo bem. Mas a gente não dá liberdade, é diferente. O que é a tolerância? Tolerância é o seguinte, você cultua a sua religião lá na sua casa e tal, não faz nenhum culto público, tá bem? Mas o Estado é católico. E sendo o Estado católico, ali nós vamos manter essa sociedade cristã católica. Agora, se você rompe com isso, como aconteceu a partir dessas revoluções e dessas repúblicas, aí você perde completamente a lógica de uma verdadeira sociedade que se organiza em torno da sabedoria cristã, em torno da verdade, em torno do Evangelho. Então, foi por isso que nós perdemos esses poderes temporais que caíram pela instigação da maçonaria nessas revoluções, nessas repúblicas, e, claro, depois caímos no Vaticano II, que é a conclusão desse processo, ou seja, de uma igreja que está de acordo com tudo isso. Né? Então, a revolução final foi justamente dentro da própria igreja, através dessa nova doutrina que foi criada no Vaticano II. Então, por isso que eu sempre recomendo às pessoas, né, que não participem da igreja do Vaticano II, e mesmo que você não tem paz, você não tem missa, você não tem para onde ir, porque, de fato, isso aí vai ser difícil, uma vez ou outra pode ser que encontre, mas é uma coisa difícil, mas não importa. A nossa vida não é simplesmente praticar qualquer religião. Isso que a pessoa tem que entender. A nossa vida é praticar a verdadeira religião. Se tem a verdadeira religião ali, pratique ela. Se não tem, viva ela nos princípios, na oração, nos conceitos e pronto. Até o dia que você consegue, né, ter um lugar para você praticar a verdadeira religião. Mas o que a gente tem que fazer é a vontade de Deus, seguir a verdade. Não é simplesmente seguir qualquer coisa ou ir na primeira igreja que a gente encontrar. Não é isso. A gente tem que seguir a vontade de Deus e seguir a verdade. Perfeito. E é isso, né, Frei Tiago? As mesmas pessoas que assimilaram essa situação do Estado laico são as mesmas que estão acreditando na ciência como religião, substituíram a religião. As pessoas não perceberam isso. Se as pessoas parassem e percebessem isso, nós enfrentaríamos isso completamente diferente, né? Nós conseguiríamos dar a volta nisso tudo. Porque o que está acontecendo é justamente isso. As pessoas não perceberam que foi destruído o que elas têm de mais sagrado na vida delas, né? Na nossa vida, para substituir pelo contrário, pelo mal, pela tragédia, mas elas preferem essa tragédia.
Eu acho que é muito importante essa sua fala final, porque é bem isso, se as pessoas não concordam conosco, vai estudar, vai ler, vai rezar, vai refletir, né? Vai parar um pouquinho, porque é disso que a gente precisa, porque está cheio de gente dizendo, né? Deus, pátria, família, liberdade, não sei o quê, e prega e assume na sua vida absolutamente o oposto. Frei Thiago, se o senhor puder fazer uma bênção final para nós, a gente agradece. Tá bom. Muito obrigado, então, Márcia. Que Deus proteja sempre o seu trabalho aí. E a cada um daquelas pessoas que estão nos assistindo, nós desejamos aqui a paz e a alegria e todos os frutos do Espírito Santo estejam presentes na vida dessas pessoas. Que a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Amém.